6:41 e depois o 66. João 6:41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar? Irmãos, essa mensagem foi quando Jesus ali na beira do mar da Galileia, ele já de frente com uma multidão de pessoas, milhares de pessoas ali na sua frente, e ele vê ali com seu olhar pessoas que estão há mais de 3 dias ouvindo as suas mensagens, os seus sermões, e ele ali pensa como dispensar essa multidão, porque ele via ali uma grande multidão já com muita fome, e ele pergunta aos seus discípulos se ali tinha pão para alimentar aquele povo. E era mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ali Jesus fazendo um teste ali com os discípulos, perguntando ali se eles tinham dinheiro, mas eles, ali naquele momento, eles falam que não tem dinheiro para comprar pão para uma multidão de pessoas. E os seus discípulos ali perguntam, porque naquela pergunta eles veem ali que tem um garoto que tem ali 5 pães e 2 peixinhos. E os irmãos sabem muito bem do que aconteceu. Jesus pega ali os 5 pães, os 2 peixinhos, coloca ali no alto, dá graças e ora. Naquele momento houve um grande milagre diante da multidão. E ali a multidão, irmãos, comeu aquele pão, comeu aquele peixe, e Jesus ali, ele vê que o povo já não mais estava com fome, pois Jesus, com o seu grande milagre de 5 pães e 2 peixes, Jesus ali faz a multiplicação e alimenta milhares de pessoas. E naquele momento, irmãos, Jesus se despede da multidão e vai para o monte orar. E ali em cima do monte orando, Jesus pela madrugada, ele desce o monte e começa a andar sobre as águas. Já horas antes, Jesus fala com os seus 12 discípulos: pegam um barco e vão ali, atravessam o mar e me esperem do outro lado. E nesse momento, quando Jesus andando sobre o mar, mais de 5 quilômetros, ele chega ali no meio do mar, o vento era forte, e Jesus chega no barco dos seus 12 discípulos. E ali, junto com os seus discípulos, Jesus atravessa o mar e vai para o outro lado do mar. E nesse mesmo dia, irmãos, já bem de manhã, o povo acorda e eles começam a procurar Jesus. E nessa procura, irmãos, eles procuravam Jesus não mais pelas mensagens, as palavras, os milagres de Jesus. Eles estavam procurando Jesus porque Jesus os alimentou com pães e peixes. Mas naquele momento eles não encontram Jesus ali naquela beira daquele mar. E eles, milhares de pessoas, irmãos, pegam ali os seus barquinhos e atravessam o mar e vão para o outro lado procurando o nosso Salvador Jesus Cristo. E ali aquela multidão atravessando o mar, eles atravessam e chegam do outro lado do mar. E chegando ali do outro lado do mar, eles encontram Jesus Cristo, já muitos alegres, pensando que hoje Jesus ia multiplicar novamente pães e peixes para eles comerem.
E eles chegam a Jesus e perguntam: como que o Senhor chegou aqui? E Jesus não responde o que deveria responder para eles. Jesus nos fala os detalhes, como ele atravessou o mar, como ele chegou diante do barco dos 12 discípulos. E Jesus ele não dá nenhum detalhes para eles do que tinha acontecido. Mas nesse momento Jesus fala para eles: vós me buscais pelo pão que vos saciaste. Porque Jesus, irmãos, estava vendo, né, pelo seu olhar os corações daquelas pessoas. Porque nós, seres humanos, nós olhamos com o olhar, vemos com os olhos, mas Jesus, o nosso Deus, ele enxerga dentro do coração do homem. E Jesus olha para uma multidão e vê que eles não estão ali buscando Jesus, o Salvador do mundo. Eles estão ali para comer, dizendo que Moisés no deserto, por muitos e muitos dias, choveu o maná o povo, e o povo comeu o maná. Mas Jesus ali olha para aquela multidão e fala para eles: vocês têm que trabalhar vocês não têm que trabalhar pela comida que perece, mas pela comida que permanece e dá a vida eterna. E começa a explicar para aquele povo ali do qual era a sua missão de Jesus ali naquele mundo para a salvação de almas. E Jesus responde para ele novamente: no deserto o povo comeu o maná e morreram, mas eu vos dou o verdadeiro pão que caiu do céu, que é o meu Pai, que deu e desceu para o mundo, para que o mundo e todos tenham vida eterna. Jesus olha para o povo ali e fala para eles: eu sou o verdadeiro pão que caiu do céu. Ele é o verdadeiro pão que caiu do céu. E ali a multidão esperando as multiplicações dos pães, dos peixes. E ele explica a sua ida aqui nessa terra para a salvação de almas. E o povo ali querendo fazer Jesus como rei, pensando que Jesus ia dar o pão e o peixe para eles todos os dias. Mas Jesus, irmãos, ele é a verdadeira palavra que alimenta o homem. O homem tem fome e sede, mas nós devemos ter fome da palavra de Deus. Sede da palavra de Deus. E Jesus ali começa a conversar com aquela grande multidão, milhares e milhares de pessoas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, esse sim tem a vida eterna. Entendeste isto? Que o povo não está entendendo, irmãos. Ele estava falando que dias, milhares, meses antes de Jesus, ali no Rio Jordão, quando João Batista viu Jesus, e ele apontou quando Jesus vinha se batizar: eis ali o verdadeiro, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava explicando para aquele povo, irmãos, para eles terem fome e sede da ceia.
Começa a falar ali: quem come a minha carne e bebe meu sangue. Naquele momento eles começam a murmurar. Uns começam a ir embora. Quem é esse homem para falar, comer da carne dele, beber o sangue dele, sendo os judeus, irmãos? O Velho Testamento fala ali que os judeus não comem a carne com sangue, porque no sangue tem a vida. Eles começam a pensar sobre isso. E Jesus estava explicando do seu corpo, que futuramente daria para a salvação de muitos aqui nessa terra. E o povo, irmão, aquele povo que esperava para comer e beber, se escandalizam por ele falar: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Amém. E eles se escandalizam e vão embora, deixam Jesus Cristo. E Jesus olha para os 12 naquele momento: e vocês vão embora? E Pedro, irmãos, com ousadia, cheio do Espírito Santo, ele fala para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Quem come o sangue, quem come o corpo e bebe o sangue, esse tem parte com ele. Em memória de mim fazer isto todos os dias que vos ajuntarem e tomai a ceia. Houve um grande milagre, irmãos, que eu vejo na Bíblia, porque milhares de pessoas foram embora, não querendo mais ouvir a mensagem de Jesus, só querendo o pão para comer e os peixes para comer, sendo que Jesus, a palavra dele é a palavra de vida eterna. E o povo não entende. Mas meses depois, irmãos, Jesus reúne 12 discípulos. Esses 12 que ficou junto com ele, e o povo foi embora, foi escolhido para sentar na mesa da ceia e ceiar com Jesus. Mas nós sabemos que um dos 12 discípulos era o Tiago. Mas estava tudo no controle de Deus. Jesus ceia com os 12 discípulos. E ali, dias depois, ele vai para aquela cruz, ressuscita, aparece para milhares e milhares de pessoas e sobe ao céu. E nesses dias, irmãos, que Jesus estava conversando com esse povo, falando do pão e do peixe que eles queriam, falava para eles: vocês estão escandalizando de eu falar que aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, um dia vocês vão ver o Filho do Homem subindo aos céus. Aí sim vocês vão ver quem que fala com vocês. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, pregou mais familiares de pessoas, e ali despedido do povo, subiu aos céus. E ele disse: não vos preocupem. Quando os anjos falavam para as pessoas, não se preocupe, do mesmo modo que eu estou subindo, disse Jesus, do mesmo modo eu vou voltar. E esperamos que Jesus volte no momento de ceia, nesse momento maravilhoso que nós vamos ter agora, neste momento. E a ceia, se sinta privilegiado, se sinta alegre, se sinta vitorioso por ser parte dessa mesa. E aqueles que não puderem tomar ceia, há tempo para todas as coisas.
Mas disse Jesus: quem come a minha carne e bebe meu sangue, esse não tem parte comigo. Se prepare para fazer parte da família de Jesus. Tome a ceia. Se você não puder ceiar hoje, no mês que vem, faça de tudo para ceiar com Jesus Cristo. Porque hoje Ele vai estar junto conosco tomando a ceia. Jesus está ansioso, irmãos, para um dia, lá no céu, num grande banquete, numa ceia, cear junto conosco. Isso é apenas um ensaio que nós vamos fazer. Porque em breve vamos cear com Jesus lá no céu. E as palmas são para Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que há de vir